Vamos orar? Vamos começar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã que o Senhor nos dá. Te agradecer, Pai, pela oportunidade de expor tua palavra. Pai, peço que o Senhor me capacite, que abra a mente, os corações, Pai, que não fique palavra apenas no intelecto, Pai, mas que frutifique no coração de cada um aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, e aceita o nosso louvor, Senhor. Que toda a glória seja somente a Ti. Em nome de Jesus eu te peço. Não é uma tarefa fácil estar aqui hoje, com muito temor, alegria e tristeza que eu venho aqui hoje. Temor porque é uma grande responsabilidade estar pregando, estar no culto. Alegria porque é muito bom servir ao Senhor, principalmente para alimentar o rebanho dele. E tristeza porque a gente não tem mais o Google e a Rachel e as meninas com a gente. Eles provavelmente já devem estar chegando lá, ou se não chegaram, que o Senhor abençoe eles nessa nova fase, o Senhor levou eles para servir nos Estados Unidos. E o Senhor vinha estar dando graça para a gente continuar o trabalho, que é a igreja dele. Como começo dessa série de sermões, a gente vai trabalhar no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. E o primeiro sermão é hoje, e a gente vai dar a introdução desse assunto. É um assunto tão sério que a gente vai ver no decorrer da história. Foi muito abordado, muito discutido, e sempre foi buscado. O que é uma marca de uma igreja saudável? Qual é a marca da igreja do Senhor? Então, o título da mensagem de hoje é: a igreja deve refletir a glória de Deus. Vou começar com o texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. A minha versão vai estar um pouquinho diferente da de vocês. Eu escolhi a versão King James, não faço parte do movimento King James only, tá? Mas eu acho que ela traz uma clareza, essa passagem, principalmente porque aqui, nessa passagem, ela enfoca o quê? O estilo de vida da igreja no seu estado mais primitivo. Logo já depois da morte de Cristo, depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e aqui a igreja começa a se formar. Então vamos lá. Versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada um havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão e em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Eu quero destacar alguns pontos dessa passagem. Por exemplo, no versículo 42, perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso é sã doutrina, que é bem diferente do que nós temos hoje. Mateus 28, 20, na grande comissão, quando Jesus deixa a ordenança, ensinando-nos a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Será que a igreja contemporânea ela está seguindo essa ordenança? Você já para para pensar isso? Porque às vezes a gente só critica, ou a gente não consegue um equilíbrio. Ou só critica, ou de repente fica de uma forma passiva. Mas será que ela está seguindo a ordenança da grande comissão? Hoje, a grande intenção das igrejas é deixar o evangelho atrativo. A igreja, com isso, foi secularizando a igreja cada vez mais.
E foi entrando hábitos mundanos, sincretismo religioso, né, como vemos hoje o uso do sal grosso, copo d'água, fogueira, sacrifício no altar, etc. O cristão atual, ele acaba esquecendo o ensino dos apóstolos, né? Então, essa nova geração acaba tendo o quê? Ela procura no Evangelho uma palavra de conforto ou autoajuda. O Evangelho ele não confronta, né? O foco da igreja contemporânea hoje é a vida terrena. Ou seja, é ter um conforto, é ter um bom carro, é ter uma boa casa, né? É ter um emocional, um ego satisfeito. Mas e a vida eterna? E o que Paulo fala sobre a conclusão da carreira? A nossa vida é o quê? A nossa vitória está onde? Está na terra ou está na vida eterna que é divina? Então, é algo para a gente refletir sobre esse assunto. Versículo 43. Na alma de cada um havia temor. O temor aqui não é um medo, mas um estado contínuo de adoração, de reverência. Né? Estava tendo toda uma efervescência, milagres acontecendo, conversões, mas independente do cenário que estava acontecendo ali no começo da igreja primitiva, havia um sentimento de adoração contínua. Atos 5:5, por exemplo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam e o que tinha acontecido. Atos 5:11. Eu vou recitando porque eu acho que fica mais fácil. Tá? E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviam falar desses acontecimentos. Ou Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Ou seja, o que trouxe crescimento para a igreja foi o temor do Senhor. Não foi palavra de autoajuda, conforto ou qualquer coisa do gênero. Um pastor americano chamado Greg Barkman escreveu o seguinte num artigo. O que tornava a igreja primitiva diferente da igreja contemporânea? Certamente, eu não preciso convencer você que essa diferença existe. Ao examinarmos o livro de Atos dos Apóstolos, essa diferença se torna nítida, mas não a nosso favor. Talvez o episódio de Ananias e Safira, como a gente acabou de ler, Atos 5:5, possa esclarecer esse fato. Deus parece ter feito do engano desse casal um exemplo singular, tornando-se a única ocasião do Novo Testamento que ele puniu alguém com a morte por causa da hipocrisia. Admiro-me quantos funerais nós teríamos se Deus agisse dessa maneira semelhante nos nossos dias. No entanto, não estamos empobrecidos pela falta daquele santo temor que o acompanhou aquela disciplina e trouxe diversas bênçãos que o acompanharam. Que Deus tirou publicamente a vida daquele casal mentiroso, somos informados. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos ouviam a notícia desses acontecimentos. Um forte temor piedoso permeou a igreja e a comunidade, assegurando o favor divino. Qual era a diferença? Eles aprenderam a temer a Deus, e nós temos esquecido de temer. É duro, né? Imagina quantos funerais realmente a gente não teria hoje em dia. Versículo 44. Tudo em comum. Esse tudo em comum, ele não está querendo incluir o mesmo time, né? O mesmo time, gostar da mesma cor, ou ouvir o mesmo tipo de música. Longe disso. Tem em comum aqui é a mesma fé regeneradora em Cristo, que leva um estilo de vida. 1 João 3, 14 ou 16. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem, e nós, que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor.
Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. A igreja de Atos, pelo menos nessa primeira fase, ela entendeu o que era viver em comunidade e amar os irmãos, né? Isso é diferente de qualquer ideologia política, não é comunismo ou socialismo, e muito menos uma filosofia de vida. Era a fé regeneradora de Cristo que faz a gente amar uma pessoa de repente tão diferente de nós. E isso é tudo em comum do que Atos diz. Versículo 45. Necessidade de cada um. A união e o amor que os convertidos viviam e a vida cristã era um testemunho poderoso, pois a igreja não permitia nada que faltasse para ninguém. É diferente do que nós temos hoje, né? Uma questão muito superficial. Ou você cai para o assistencialismo, né? Como a igreja católica, os espíritas, vamos ajudar, de repente está ajudando a gente que não precisa, mas às vezes o nosso irmão está passando necessidade e a gente não tem coragem de perguntar ou de repente ajudar. Versículo 46. Com alegria e sinceridade no coração. A gente tem que lembrar que a igreja de Atos existiam dois povos que se odiavam desde o início, né, do Velho Testamento. Judeus e gentios. E eles iam se convertendo e eles iam convivendo. Eles iam comendo junto. Eles tomavam as refeições. Então, o que nós vemos aqui? Eram povos distintos, os judeus odiavam os gentios, mas a partir da conversão, eles se uniam, porque eles entenderam que o quê? É apenas Cristo salvo, é apenas o sangue de Jesus. Ou seja, não existiam ricos, não existiam pobres, não existiam donos de escravos, não existiam escravos. Eram apenas servos de Deus. E eles faziam, né, depois se a gente entrar na parte histórica, eles faziam muitas festas para aquecer a amizade. De uma certa forma, é o que nós fazemos na nossa ceia. O almoço, para aquecer a amizade, criar relacionamento. Porque a gente ficar aqui todo domingo, 2 horas por dia, a gente não vai conseguir criar relacionamento com absolutamente ninguém. Versículo 47. Louvando a Deus e sendo estimado pelo povo. Nos dias atuais, tem sido muito comum ver nas igrejas membros e até pastores usarem expressões informais no culto. Essa informalidade também ocorre tanto dentro quanto fora do culto. E logo Jesus começou a ser tratado pelos adoradores, né, como se fosse um ser igual a nós. Ele não é Senhor, né? Ele é um colega. Jesus é legal, Jesus é bacana. A Bíblia nos diz que quando entramos na presença do Senhor, devemos fazer com extrema reverência. Um exemplo claro de reverência que nos vem à mente foi o ocorrido com Moisés, quando Deus ordenou para ele tirar as sandálias porque ele estava em solução. Em Hebreus 12, 28 e 29, lemos o seguinte: que através do sangue de Jesus temos ousadia de entrarmos em sua presença. Mas ele mesmo, no mesmo livro, ensina que devemos ter temor em sua presença, porque Deus é fogo consumidor. Ou seja, a gente tem que entrar na presença do Senhor com muito temor, muita reverência. Só para concluir essa primeira parte, o ser estimado aqui não é as pessoas apenas gostarem, mas sim respeito. Os cristãos da igreja primitiva, eles eram respeitados pela comunidade. As pessoas viviam o amor e o estilo de vida. Isso impactava os incrédulos. Isso era o primeiro testemunho. Eles não precisavam sair pregando apenas nas praças. O próprio estilo de vida levava a conversão. A palavra usada aqui nesse respeitado é a palavra caris no grego, que quer dizer graça. Tá? Então é a mesma palavra. Ela aparece 158 vezes no Novo Testamento. A partir do capítulo 8 de Atos, veremos que tem o início da perseguição da igreja, que foi algo orquestrado pelo nosso Senhor, porque o evangelho precisava expandir. O evangelho estava preso àquela comunidade
e se não houvesse a perseguição, fatalmente ficaria ali, seria talvez uma seita do judaísmo. Né? Então aí começa, depois do discurso de Estevão, a igreja expande. E a gente está aqui hoje, por isso. O estudo nosso, dessa manhã, vai estar dividido em 3 partes. A primeira parte é a significância histórica de uma igreja saudável, a busca da significância de uma igreja saudável e a significância de uma igreja saudável. Então, vamos lá, primeira parte. No Congresso Puritano de 1969, Dr. Martin Lloyd Jones abriu a palestra dos puritanos com a seguinte frase: talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Mas não aceito isso sendo próprio do cristão. Será que ele era um pessimista? A igreja contemporânea, ela é uma igreja saudável? David Wells, autor e teólogo, ele reportou algumas descobertas interessantes numa pesquisa feita em 7 seminários nos Estados Unidos, em 1993. Vou citar o livro. Esses estudantes estão insatisfeitos com a situação da igreja. Eles creem que a igreja perdeu a visão e esperam mais do que a igreja tem dado. Aí ele continua. Nem o desejo, nem o discernimento deles, nesse aspecto, é incorreto. De fato, enquanto não experimentarmos uma insatisfação santa com o estado atual das coisas, não podemos colocar sementes da reforma. Na verdade, a insatisfação sozinha não é suficiente. De fato, ela não é suficiente. Ser insatisfeito, mas o que a gente vai fazer? Não sei, só estou insatisfeito. Não leva absolutamente nada. Nos dias apostólicos, até os dias atuais, aconteceram inúmeros estudos doutrinários, sincretismo religioso no decorrer do tempo, hábitos e práticas de religiões pagãs, filosofias de vida, aceitação do pecado e uso do culto para manipular o povo. Isso a gente vê bastante na nossa época. Mas isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Em nossos tempos também é importante a gente ser politicamente correto. A gente não pode falar nada que ofenda o nosso irmão. De repente a gente está confrontando o pecado, a gente tem que ficar calado. Mas é isso que a Bíblia pede. A gente tem que ser politicamente correto. Acabam usando o conselho de Gamaliel, em Atos 5, 38 a 39, para defender essa tese. Porque eu ouvi muita gente usar o conselho de Gamaliel. Contudo, nesse caso, vos advirto, afastai-vos desses homens e deixai-vos seguir em paz. Pois se a obra for, ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Usam fora de contexto. Se a gente pensar tantas igrejas, as mega churches, de uma certa forma, são heréticas, todo mundo fala que é de Deus. Eles estão prosperando. Os olhos vistos. Se for, o Ricardo Figueiredo foi para a África a trabalho, mês passado, e ele disse, as igrejas neopentecostais, elas dominam. E ele fez amizade com o pessoal de uma aldeia, onde ele estava trabalhando próximo. A diferença entre os bruxos da região e as igrejas é a mesma. Eles focam na mesma coisa, no sobrenatural. Então, eu acho que o conceito de Gamaliel aqui, nesse contexto, ele não entra. Isso isenta, esse argumento também, ele isenta o verdadeiro cristão de lutar pelo evangelho e, consequentemente, pela igreja. Né? Se a gente observar as cartas de João, ele luta severamente contra o início do gnosticismo que já estava no mundo. Após a morte dele, marca o fim da era apostólica e começa a nova era da igreja, que é a era dos pais apostólicos ou os pais da igreja. Foram homens que viveram diretamente com os apóstolos e aprenderam com eles. Eu vou ler alguns nomes que talvez muita gente conheça.
E é só nome bacana. Assim. Clemente de Roma. Alguns pais como Orígenes, Eusébio de Cesareia e Jerônimo, Irineu de Leão, e entre outros, aceitaram como verdadeira a identificação de Clemente de Roma como colaborador do apóstolo Paulo. A principal obra de Clemente é uma carta redigida em grego, endereçada aos crentes da cidade de Corinto, mais ou menos no final do reinado de Domiciano, ou no começo do reino de Nerva. A epístola trata principalmente da ordem e da paz da igreja. Sempre os coríntios, né? Inácio de Antioquia. Inácio era um homem nascido do fogo ardente, apaixonado por Cristo, segundo Eusébio, após a morte de Evódio. Eu falei só uma. Vocês podem escolher nome para os filhos aqui, viu? Teria sido o primeiro bispo da Antioquia. Inácio foi nomeado o segundo bispo mais influente dessa cidade. Inácio escreveu algumas epístolas para as comunidades asiáticas, igreja de Éfeso, Magnésia, Leander, Trales, Filadélfia, Esmirna e, por fim, a igreja de Roma. Ele também lutou a carta da igreja de Roma, na verdade, ele pede para os romanos não lutarem, ele queria ser martirizado. Ele aceitou o destino dele e o povo estava lutando contra. Policarpo foi discípulo do apóstolo João, amigo e mestre de Irineu, tendo ainda conhecido Inácio, sendo consagrado bispo da igreja de Esmirna. Quanto aos seus escritos, o único que restou desse antigo pai da igreja foi uma epístola aos Filipenses, exortando a uma virtuosa e boa obra, a virtude de boas obras, que permanecerem firmes na fé do nosso Senhor. Faz ainda 34 citações ao apóstolo Paulo, evidenciando que o conhecia bem. A carta desses apóstolos Filipenses, entre outras epístolas de Paulo. Isso são, após o primeiro, com a morte desses homens, dessa primeira fase, marca uma outra fase da igreja, que são os apologistas. Quem que eram os apologistas? Os homens que aprenderam com os pais da igreja, ou seja, os discípulos dos discípulos. Os discípulos dos discípulos dos discípulos. Os discípulos de Jesus, que ensinaram os pais da igreja, que ensinaram agora os apologistas. Aí talvez mais nomes que talvez muita gente vai reconhecer. Justino Mártir, depois de peregrinar pelas mais diversas escolas filosóficas, em busca da verdade para a solução dos problemas da vida, alguém reconhece isso? Abandonou o platonismo no último estágio da sua peregrinação. O amor à verdade fez com que ele rejeitasse pouco a pouco os sistemas filosóficos pagãos e se convertesse ao cristianismo. Depois ele marca aí uma grande época de defesa da verdade. Esse homem foi fantástico. Irineu, nascido em Esmirna, hoje Turquia, filho de uma família cristã. Irineu era grego e foi influenciado pela pregação de Policarpo, bispo da cidade. Anos depois, Irineu mudou-se para a Gália, hoje França, e para a cidade de Lyon, onde foi presbítero, no lugar de bispo que havia sido martirizado em 1167. Enquanto Justino era primariamente um apologista, Irineu contribuiu na refutação contra as heresias e na exposição do cristianismo apostólico. Outro nome, Tertuliano de Cartago. Por profissão, sabe-se que ele era advogado, fazia visitas com frequência a Roma, sendo que aos 40 anos ele se converteu ao cristianismo. Ele acabou colocando a linguagem legal na teologia. Esse homem que criou o termo trindade, antes dele não existia. Ele lutou muito, havia várias heresias, eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu acho que vale a pena vocês pesquisarem. Antes dele, a trindade não era clara, já estava se perdendo muitas coisas. E esse homem, ele entende a trindade, ele coloca, ele intitula o nome, ele cria a palavra trindade, e ele começa a lutar. A luta dele é exatamente para expor o que era a trindade. Muitos diziam que a trindade era Deus, na verdade era um só, Deus nasceu da Virgem, morreu, ou seja, Deus fez tudo, numa só, e não existiam as três figuras. As três figuras eram figuras mesmo que não existiam para muitos.
Isso é embora pareça algo relativamente simples, é algo que pode dar um nó na teologia de cada um, entender bem a Trindade. Então esse homem ele teve um papel fundamental no que a gente entende hoje. Jerônimo, ele escreveu a Vulgata Latina, ou seja, ele traduziu, ele fez a tradução da Bíblia para a língua do povo ali, que era o latim, já estava na Europa. Né? Ele morreu ele se converteu mais ou menos 19, 20 anos, ele foi batizado. Ele se converteu e foi batizado. Depois ele entrou numa peregrinação onde ele fez a tradução do grego da Vulgata Latina. Crisóstomo, ele tinha muita eloquência, ele tinha uma boa pregação, né? Seus sermões, ele defendia a moralidade, né? Um povo que já estava começando a se perder também, né? Qualquer transigência e conveniência das paixões. E Agostinho, talvez seja o nome mais forte aí para nós, ele se converteu, não vou entrar no mérito da biografia dele, mas ele se converteu. Ele era um homem que buscava muita verdade, mas ele não conseguia, era um homem feliz. Ele saiu, foi para a Europa, então ele lia muito Homero, Cícero, e ele acabou se convertendo ao maniqueísmo. O maniqueísmo era uma doutrina pagã. Hoje a gente pode dizer que o yin e yang chinês assim, é meio parecido. Tá? Todo mundo tem um pouco de bom, um pouco de mal. E é engraçado que quando ele se converteu, ele foi o homem que mais lutou contra o maniqueísmo. Ele voltou para o norte da África, onde ele era originário. Né? Ele foi ordenado sacerdote de Hipona, combateu a heresia maniqueísta e antes defendia. E participou de 2 grandes conflitos religiosos, o donatismo e o pelagianismo. Sua obra mais conhecida e autobiografia é a Confissões, né, que ele escreveu no ano 400 mais ou menos, e a Cidade de Deus, que ele escreveu mais ou menos em 413 e 426. Ele formou a filosofia cristã que a gente segue até hoje. Eu li esses nomes para vocês terem uma ideia. Os pais apostólicos, nem os apologistas, eles não eram perfeitos. Mas eles eram homens que lutaram pela verdade do Evangelho. Eles lutaram contra as heresias do tempo deles, que não são diferentes das dos nossos tempos. Eles eram imperfeitos. Se a gente começar a pesquisar, a gente vai ver muita coisa também que eles não fizeram, que não era correto. Né? Mas eles lutaram. E o que a gente tem feito? A gente tem lutado pela verdade do Evangelho. Como uma igreja saudável, a gente tem buscado combater heresia, porque às vezes a gente quer discutir teologia, principalmente nós que somos meio reformados, a gente vai discutir contra um arminiano e acaba gerando mais conflito do que a solução. Você discute teologia com um igual seu. A gente vai ver mais para frente que isso não vale a pena. O que vale a pena? Você pegar o Evangelho e lutar pela verdade de Cristo. Vamos entrar na parte 2, a busca da significância de uma igreja saudável. Depois da grande reforma, as discussões sobre a igreja, sobre a natureza da igreja, tornaram-se mais frequentes, como explicou Edmundo Cunha. A reforma fez do evangelho, em vez de uma organização eclesiástica, a tese da verdadeira igreja. Nas Institutas de Calvino, no capítulo 1, seção 9, vemos o seguinte: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados, aqui ele está falando dos sacramentos ceia e batismo, segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. Ou seja, a reforma fez com que, peraí, o que é uma igreja saudável? O que é? Vamos buscar. Na Confissão Belga de 1561, no artigo 29, diz o seguinte: as marcas para conhecer uma igreja, a verdadeira igreja são elas. Ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, de novo, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica, para castigar os pecados.
Em resumo, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando todo o contrário. E essas palavras de conhecimento, conhecendo Jesus, Cristo como único cabeça. Ou seja, aqui ele está tendo um esboço. Note que tanto Calvino quanto a confissão belga, ela há concordância sobre a pregação do Evangelho, que é a sola escritura. Começou com Martinho Lutero. E eles estão seguindo a orientação de Paulo, o Tito 2. Você, porém, Tito 2:1. Você, porém, fale o que está de acordo com essa doutrina. Paulo não está sugerindo, Tito, fale aí, prega, vamos pregar o que é essa doutrina. Não, ele está ordenando. E essa ordenança serve para todos nós. Calvino começou com Lutero, já houveram antes homens que bateram de frente com a igreja, né, com a igreja única, a igreja católica, universal, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas começou a discussão. Vamos lá, o que é uma igreja? Num desses programas de TV, eu vi a filha do Baby do Brasil, a antiga Baby Consuelo. Ela virou pastora, mas a filha dela também virou pastora. Então ela promove em todo o país o culto das princesas. Esse culto tem o objetivo de promover 3 dias de santificação para as mulheres, sendo seu principal tema a valorização do comportamento feminino, que é a castidade. Aí eu falei, pô, isso é muito estranho, cara. Entrei na internet e achei uma entrevista que ela deu para Globo.com. Ela diz o seguinte na entrevista dela. Se você é mulher e só aparece cachorro safado na sua vida, tem para estar com o meu rabo. Aí ela se tornou cristã em 97. De discípula, né, uma membra, ela virou pastora e passou a ministrar em congressos de santificação. O que tem nessa frase dela? Tem de santificação. Aí, há pouco mais de um ano, ela começou a escrever Manual de Princesistas. Como deixar de ser uma cachorra e se tornar uma princesa e receber o amor que você merece. E será lançado na início. Eu parei assim, eu li umas 2 vezes e falei, pô, não é possível. Não é possível. Isso aí poderia ser autoajuda. Aí eu pergunto, cadê a pregação? Eu vou pastora. Mas a gente já sabe que a definição do pastor já está errada, mas assim, ela está pregando. Ela está tratando a questão de ser uma mulher honrada. Ela poderia falar dentro da palavra. Mas a gente vê também que Paulo fala sobre a mulher não ensinar. Então, ou seja, está tudo errado, não tem nada que está certo aqui. Então, cadê essa doutrina? Timóteo, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Empreenda, corrige, exorte, com toda a paciência e doutrina. Ou seja, cadê o pastor dessa mulher? Será que ninguém busca? Será que alguém que busca a palavra da pastora Sara não leu Colossenses 2:8? Cuidado que ninguém vos vê a enveredar com sua filosofia e suas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Será que eles leram? Acho que talvez não deve ter nem Bíblia nesse congresso. Evangelho, ela não é palavra de autoajuda. Ela não é uma palavra, não é uma filosofia de vida. O Evangelho é por falta do pecado. O Evangelho deve ser pregado sempre. Agora, que a gente vê isso é um exemplo, existem outros. A questão da prosperidade é uma delas. Cultos de empresários. Os empresários, eles podem fazer um culto. Mas eles estão querendo fazer o quê? Para fomentar negócio entre eles? Ou para adorar o Senhor? Ou qualquer outra facção aí de profissões, advogados, engenheiros. Né? Spurgeon comentou o seguinte: o mal está declarado no campo do Senhor, tão grosseiro em seu descaramento, que até o mais míope dificilmente deixaria de notá-lo durante os últimos anos. Ele tem desenvolvido um ritmo anormal, mesmo para o mal.
Ele tem agido como fermento até que a massa toda levede. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à igreja que parte da sua missão é promover entretenimento para as pessoas. Da pregação em alta voz, como faziam os puritanos, a igreja gradualmente baixou o tom de seu testemunho e então tolerou e desculpou as frivolidades da época. Em seguida, ela as tolerou dentro das suas fronteiras. Agora, elas adotou sobre o argumento de atingir as massas. Meu primeiro argumento é que prover entretenimento para as pessoas não está dito em nenhuma parte das Escrituras, como sendo uma função da igreja. Se este é o trabalho cristão, por que Cristo não fala dele? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Isso está suficientemente claro, ele continua. Assim teria sido se ele, o Senhor, tivesse adicionado e proporcione divertimento para todos aqueles que não têm prazer no evangelho. Nenhuma dessas palavras, contudo, são encontradas. Não parece ter-lhe ocorrido. Se Cristo introduzisse mais brilho e elementos agradáveis à sua missão, ele teria sido mais popular quando o abandonaram por causa da natureza inquiridora dos seus ensinos. Eu não ouvi o Senhor dizer, ele continua, ele mantém. Corra atrás dessas pessoas, Pedro, e diga-lhes que nós teremos um estilo diferente de culto amanhã. Um pouco mais curto e atraente, com pouca pregação. Nós teremos uma noite agradável para as pessoas. Diga-lhes, certamente se agradarão. Seja rápido, Pedro. Nós devemos ganhar essas pessoas de qualquer forma. Jesus se compadeceu dos pecadores, suspirou e chorou com eles, mas nunca procurou entretê-los. Finalmente, a missão de entretenimento falha em realizar os fins desejados. Ela produz destruição entre os novos convertidos, permite que os negligentes e escarnecedores agradeçam a Deus pela igreja que encontraram no seu caminho. Permite que os oprimidos encontrem paz num concerto musical. Permite que o bêbado, para quem o entretenimento dramático foi um elo de processo de conversão, se levante. Ninguém irá responder. A missão de entretenimento não produz convertidos. É muito triste isso. A necessidade imediata para o ele continua. A necessidade imediata para o ministério nos dias de hoje é crer na sabedoria combinada, a verdadeira espiritualidade, uma brotando da outra, como frutos da raiz. A necessidade é de doutrina bíblica, de tal forma entendida e sentida, que coloque os homens em fogo. Esse trecho que eu acabei de ler é um texto do Spurgeon chamado Apacentando Ovelhas e Entretendo Bodes. É muito triste que a gente vê hoje que a maioria das igrejas, o foco principal é o entretenimento, principalmente dos jovens. Melhor é o jovem estar na igreja do que estar na rua. Se a gente não estiver pregando o evangelho, se não estiver lutando, que diferença vai fazer? Ainda abordando a questão da igreja, vamos expor três modelos mais populares de igreja hoje no nosso século. O modelo liberal tem como seu patrono o senhor Schleiermacher, que numa intenção de tornar o evangelho mais atrativo, ele era um filósofo, um teólogo filósofo, ele abandonou o evangelho e foi em busca da intelectualidade da filosofia. Ele misturou tudo num caldeirão, que distorceu, né? E o principal erro dela é que ele direciona as pessoas para o sucesso, da busca da relevância espiritual, ou seja, o cristão é intelectual. Né? A ideia é o seguinte, o cristão ele deve fazer as coisas certas para receber frutos. Né? Se ele fez alguma coisa errada, o fruto não vem. Mais ou menos uma receita do bolo. Né? E, consequentemente, se a bênção não vem a Deus, nunca o cara vai falar, não, realmente eu não fiz nada certo. Cometi um erro, não fiz certo. A visão sensível, sua teologia e pregação tem um foco a necessidade do membro. Seja um milagre, libertação, qualquer coisa dessa linha. O importante é ser relevante para aqueles que o procuram. Essa visão leva o povo ao erro, pois defende que a colheita do fruto deve ser rápida e que Deus dá sempre o melhor para os seus filhos.
A gente vê muito isso no nosso tempo. Tem pouca ou nenhuma ênfase na disciplina da igreja. E usa muita música, dança, teatro como forma de louvor, ou seja, é atrativo. Seus principais nomes são Robert Schuller e Rick Warren. A visão tradicional, talvez o que muitos de nós tenhamos vindo, prega a salvação. Seu modo principal são as cruzadas evangelísticas e talvez seja um antecessor da visão sensível. Sua pregação é amistosa, cheia de sentimentalismo. E tem o Billy Graham como principal nome. Esse método é usado pela maioria das igrejas típicas. Tá? O foco é trazer a multidão ao Senhor. Ela conversões em massa. Quantos vocês converteram nessa cruzada? Convertemos 1.200 pessoas. Tá. Quantas são realmente cristãs? 100? 50? 20? Eu vi uma entrevista há um tempo atrás do próprio Billy Graham, ele fala sobre isso. Ele fala, se a maioria das pessoas que se converteram na mesma cruzada se mantesse na igreja, seria ótimo. Né? Mas ele sabe que ele perdia muita gente ali no começo. Porque é sempre emoção, sempre emoção. Você vê um monte de 1.000 pessoas num apelo numa igreja. Colocar uma igreja de 50 membros. Vai 48, quer dizer, os dois que não foram porque não concordam com o apelo. E aí? Você vai apelo. Tem alguma coisa errada com o apelo, também. O foco das igrejas desse tipo de teologia é a quantidade de membros. Né? Eles não avaliam, para eles não interessa uma igreja de 10, 15 ou 20 membros. A igreja tem que estar sempre cheia. Quantos membros você tem? Tem 500. Previsão aí nos próximos anos chegar a 1.000. Né? Então as igrejas são sempre muito inchadas. Né? Talvez o pessoal que segue essa linha, elas não conheceram o nome de um cara chamado Adoniran Hudson. Ele foi o primeiro missionário cristão na Birmânia, hoje em Mianmar. A vida dele é bem interessante. Ele ficou lá por quase 30 anos, perseverou no trabalho, fez a tradução, ele passou por várias coisas, ele perdeu as esposas, filhos depois desse tempo. Né? Ele montou uma biblioteca, fez a tradução da Bíblia para a língua local, ele perdeu uma boa parte do trabalho dele no incêndio, voltou a fazer, começou do zero de novo. Né? Assim, além das doenças, perseguições, direto ele ia preso. Né? E a igreja que era pastoreada por ele, no ápice, chegou a 18 membros. E na época da sua morte, ficaram apenas 4. Só que o senhor fez dar fruto. Hoje, Mianmar tem uma população considerável de cristãos. Mas na época dele, talvez até ele mesmo acreditasse nisso. Mas ele estava fazendo para o senhor, não estava fazendo para ele mesmo. Talvez se ele estivesse fazendo para ele mesmo, ele voltaria no primeiro navio dos Estados Unidos. Então, talvez essa seja uma melhor referência de sucesso. Não hoje que a gente vê. Da visão tradicional. Esse Adoniran Hudson, se alguém quiser conhecer mais, tem um livro aqui na biblioteca que chama Preenchendo as Aflições de Cristo, do John Piper. Terceiro ponto, significância de uma igreja saudável. Há muito tempo os cristãos têm falado sobre a marca de uma igreja saudável. Dessas discussões, desde as discussões da Trindade, passando sobre as reflexões de Jonathan Edwards, sobre a obra do Espírito e como distinguir o verdadeiro do falso. Seja na igreja ou qualquer questão, o que é do Senhor e o que não é do Senhor. John Stott, no seu primeiro livro publicado, Homens com uma Mensagem, ele resumiu assim o ensino de Cristo às igrejas de Apocalipse. Estas são as marcas da igreja ideal: amor, sofrimento, santidade, sã doutrina, autenticidade, evangelização e humildade. Essas marcas são o que Cristo deseja achar em suas igrejas, enquanto anda por elas. O Senhor caminha com tudo por nós. Será que ele acha isso? Quarto, para a conclusão, quero destacar 3 pontos fundamentais da igreja saudável. A igreja saudável ela deve ser única, santa e apostólica. O apostólico não é a sucessão apostólica, mas seguir os ensinos dos apóstolos. A igreja católica ela confunde isso. Ela vem da sucessão apostólica.
Ou seja, o Papa de hoje é sucessor que para eles entendem que é o primeiro Papa, que é Pedro. Tá? No livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, no terceiro caderno, Sproul diz o seguinte, ele destaca três palavras: única ou unida. Embora dividida em denominações, os eleitos são unidos por um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A igreja é santa porque é santificada por Deus e habitada no sentido que os membros estão espalhados por toda a terra, incluindo pessoas de todas as nações, as pessoas que morreram e as pessoas que vão nascer. Santa. Na igreja visível, que consiste no que fazem a profissão de fé, nos apelos, são batizados em membros de uma igreja institucional. Jesus indicou que haveria joio crescendo junto com o trigo. Embora a igreja seja santa, sempre há uma mistura profana nessa dispensação. Nem todos que honram a Cristo com seus lábios honram também o seu coração. Visto que só Deus pode ler o coração humano, os verdadeiros eleitos são visíveis. Ou seja, o Senhor sabe quem é ele. Mas, em uma certa medida, são invisíveis, porque a gente não enxerga. A igreja invisível é transparente, mas completamente visível a Deus. É tarefa dos eleitos tornar visível a igreja invisível. Ou seja, nossa igreja, ela tem que ser uma marca para a comunidade que a gente vive. As pessoas, nossos vizinhos, têm que saber. Ó, aquele pessoal é diferente. Servem ao Senhor. Com o tempo eles vão conhecer isso, mas eles têm que saber a nossa postura. Apostólica. A igreja é apostólica no sentido do ensino dos apóstolos. Ou seja, vamos seguir as escrituras. Ela é o fundamento e a autoridade da governança da igreja. Em suma, o evangelho pregado aqui em Campinas, no sertão da Bahia, em Sumatra, ou em Nova York, deve ser o mesmo, independente da denominação. Isso é uma igreja apostólica. Eu quero concluir a reflexão dessa manhã com as seguintes passagens. 1 Coríntios 12 a 14, se vocês quiserem abrir. Ora, assim, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Nós somos irmãos, nós todos fazemos parte dele. E todos nós temos uma função. Temos que trabalhar para isso. Apocalipse 7:9. Isso é fantástico. Essa passagem, tentei ficar imaginando e deve ser algo assombroso para nós. Assim. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas. Isso aqui é o santo de todos os tempos, desde o início da fundação do mundo. Isso aqui é tudo. Talvez a gente morra, o Senhor não volte, a gente morra, a gente vai estar lá. É fantástico. Então, o que é uma igreja saudável? É uma igreja que segue os ensinos apostólicos, é uma igreja unida, é uma igreja que luta pela verdade, é uma igreja que ouve algo estranho e fala, não, isso é estranho, e não tem medo de chegar e falar, não, isso é estranho, isso não está certo. Então, quero lembrar novamente, daqui para os próximos domingos a gente vai estudar as 9 marcas de uma igreja saudável. E essa foi a introdução. A ideia era focar um pouco na parte histórica
exatamente para a gente entender aonde foram os erros e os acertos, né? E eu queria concluir de novo com a leitura da passagem de Atos 2, 42 a 47. Que essa seja a nossa verdade absoluta. É a nossa luta, já que a gente, principalmente nós somos uma igreja pequena, é uma igreja que procura se manter primitiva de uma certa forma, que essa seja a nossa grande verdade. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E na alma de cada um havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Acho que a gente pode concluir dizendo que a gente tem que buscar, esse é o modelo da igreja. Não era uma igreja perfeita, às vezes a gente também foca bastante na igreja primitiva, ela tinha vários problemas, mas era uma igreja que buscava a perfeição e servir com sinceridade. O nosso clamor seja que, principalmente a Sônia Deodora, a nossa igreja, ela continue nesse papel. Vamos lá? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo, Pai, que nós estudamos a Tua Palavra, Pai, e dizer que o Senhor é bom em todo o tempo, Pai, e o Senhor cuida de nós, como cuida da sua igreja nesses séculos, Pai. Pai, abençoa a nossa igreja daqui para frente, Senhor, venha estar aguardando, que o nosso coração se mantenha sincero, Pai, no Evangelho, e na busca, Pai, para te servir, Senhor. Abençoe a cada um aqui, Pai, no caminho de volta. E esteja, Pai, realmente frutificando, Pai. Descendo a palavra no intelecto, Pai, no coração. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.